Olha só, isso que eu estou dizendo vale para qualquer coisa. Você precisa ter consistência, cara. Eu posso chegar aqui e numa entrevista, né, para um emprego, ou para qualquer outra coisa, numa prova, eu tenho que ter consistência, porque é um castelo de areia, né? Se você não tem consistência, isso derrete na primeira oportunidade. O que eu tenho para contrapor isso? Primeiro, os exemplos, né? Então nós tivemos, para situar aqui essas ondas, vamos pegar de governadores. Nós tivemos o governador de Santa Catarina, uma novidade, outside, nunca tinha sido político. Tivemos o governador do Rio de Janeiro, outside, um juiz, nunca tinha sido político, também. Nós tivemos em Minas Gerais, outside, nunca tinha sido político, né? Os três exatamente a mesma coisa. Quais foram os que ruíram? Os que não tinham consistência. Por exemplo, o do Rio de Janeiro era um falastrão, estava na cara que era um 7-1, estava na cara. Eu conheço muito estelionatário, tu olha assim, tu já vê na cara que o cara é enganador. Durou um ano e pouco. Né? O nosso, né, só não teve o mesmo destino do Rio porque fez uma composição com a Assembleia Legislativa e desnaturou aquela novidade que ele era. É isso? Então ele aceitou para ficar... Foi engolido pelo sistema. Ele se entregou. Ele falou o seguinte, ele viu que ele não tem consistência, ele não tinha força, né, porque se ele tivesse autoridade moral, firmeza, ele não teria deixado acontecer aquelas lambanças que aconteceram, porque, na verdade, não foi a Assembleia que tomou o poder dele, foi ele que entregou, por causa, por exemplo, dos respiradores. Né? Então, ele ficou vivo, mas um nat morto. Né? Na verdade, hoje não é mais governador. O governador são o pessoal que está lá dando sustentação para ele. E aí o governador de Minas, porque, primeiro, tinha uma consistência, era um empresário bem-sucedido, tinha uma trajetória, né? E tinha um partido que tinha sustentação. E essa é a grande diferença. O PSL foi um partido que alguém colocou lá, Partido Socialista Liberal, acho que isso eu acho que é. Não, PSL, sei que é. acho que é. PSL, nem se sabe qual é a programática, um tanto que um pouquinho depois já praticamente nem existe mais, né? E o Partido Novo, ele tem... Partido Social Liberal. Partido Social Liberal. O Partido Novo tem valores, tem princípios, tem regras, tem um rigoroso estatuto que estabelece condições, tem processo seletivo. A gente, quando faz para ser candidato, tem que fazer uma prova, tem que demonstrar que tem capacidade intelectual. Então, ou seja, o partido se responsabiliza por quem ele coloca na prateleira eleitoral. Então não basta ser Tiririca, não basta ser Alexandre Frota, não basta ser cantor de expressão, não. Você precisa ter uma consistência. Então, o que me diferencia? Então, para responder a tua pergunta. Primeiro, que eu tenho um partido que tem consistência. Eu fui submetido a uma avaliação partidária, né? Um processo seletivo que a gente chama, participei de várias entrevistas, apresentei programas de governo e outras coisas mais para mostrar, para comprovar que eu tenho capacidade intelectual, tenho capacidade de liderança, tenho capacidade de diálogo, que são coisas importantes. E, por fim, eu tenho uma trajetória de 34 anos no Ministério Público, que vou completar daqui uns dias. Então, se você perguntar assim, por exemplo, no Ministério Público de Santa Catarina, quem é o Odair Tramontim, todos os promotores sabem quem é o Odair Tramontim. Né? Se perguntar em Blumenau quem é o Odair Tramontim, a maioria das pessoas é promotor de justiça. Então eu tenho uma folha de serviços prestados. Se você perguntasse, por exemplo, no âmbito militar, quem era o atual governador, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia o que ele tinha feito, né? Ninguém sabia de onde ele veio. Ele era um coronel da Polícia Militar, mas
coronel tem 50. Acho que né? dos bombeiros, não era? Era dos bombeiros, eu acho que é. era dos bombeiros. Antes era a polícia militar. Então, isso fez com que ele fosse uma novidade sem consistência, na minha avaliação. E eu me apresento como novidade, mas novidade com consistência. Porque uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, André, é que nem tudo que é novo é bom. Né? Não é porque é novo que eu preciso me agarrar. Agora, se for um novo que vem com uma base, que vem com uma trajetória, que vem com uma história de vida. Você mesmo acompanhou a minha história de vida. Eu não cheguei ao Ministério Público por acaso. Né? Eu tenho baita mérito, né? Eu acho que sim. Sempre estudei em escola pública. Né? Não tenho pai famoso, não tenho tio famoso, nunca tenho, na minha família, não tem ninguém na minha família que tem notoriedade, não tem absolutamente nada. Então, eu tenho algo a dizer. As pessoas podem procurar minha vida, escuta. Né? Também ser um promotor de justiça já é difícil. Agora, ser um promotor de justiça que consiga, né, um destaque, que consiga ser diferenciado dentro dos seus pares, já é alguma coisa. Eu sou um professor universitário, eu dou aula há 30 e poucos anos. Então, eu, por exemplo, conheço a máquina por dentro, eu sei como ela funciona, eu sei quais são os lados em que ela pode pender para cá e para lá, e tenho, principalmente, o que me diferencia dessas novidades, eu tenho humildade. Eu já falei para ti que eu vou lá pedir conselho para o meu pai. Tu imagine quando eu tiver que tomar uma grande decisão, eu vou me aconselhar, sim, senhores. E eu não tenho vergonha de copiar. Né? Essa é uma característica que eu tenho. Eu não tenho problema nenhum de copiar. Se deu certo para ti e eu vou fazer uma coisa parecida, eu vou aplicar para mim. Eu faço isso com a maior naturalidade. Quando é um trabalho intelectual, eu peço autorização. Né? Às vezes, quando tinha lá uma ação civil pública, um promotor de Chapecó fez um caso exatamente o mesmo. Eu pedia, manda cópia, Eduardo Sens, que é um amigo meu, já que mandou várias vezes. Me manda uma cópia que eu quero fazer isso. Aí eu lia. Posso utilizar? Claro, pode utilizar. Mas olha, copia e cola, faz a adequação sem problema nenhum. Então, por exemplo, como governador, o que eu posso dizer? Né? Eu posso dizer que eu vou copiar e colar o que o Romeu Zema está fazendo, está dando certo em Minas Gerais. Eu vou copiar e colar o que o Adriano Silva, que é o nosso prefeito de Joinville, está fazendo em Joinville. Sem problema nenhum de querer ser o protagonista. Aí vem a lição da humildade. Sem querer dizer assim, mas isso é coisa tua. Não, isso aí, porque ele fez lá, deu certo, eu vou replicar aqui. Claro, não precisa reinventar a roda. Mas isso é uma estupidez. Isso é produto do quê? Da arrogância. Total. Né? Tanto que uma das coisas que a gente já prometeu, e isso eu quero deixar bem claro que não é para ganhar simpatia, ganhar votos. É lição de vida. O Partido Novo sugere em que os candidatos não usem palácio, casa oficial e tal. Né? Eles é porque acham que a questão do privilégio, né? Que também é. Eu não. É para não perder o contato com a realidade. Quando você mora num palácio, aquele Odair Tramontim simplesinho, que tirava leite de vaca, que limpava a merda de porco, tomava chimarrão, já começa a se diferenciar, começa a dizer assim, pô, esse café aqui não é um café gourmet, essa cerveja, aquela Crio que eu tomava, aquela glacial lá, já não vai mais. Que pena, eu só quero uma cerveja elaborada, já começa a ser aquele chato que vai tomar vinho, tem que fazer todo aquele ritual. Eu nunca fiz isso, né? E os puxa-sacos são muitos, tem filas. Então, inclusive, você que lê história, os reis antigamente tinham a figura do bobo da corte, né? Que era para dizer, você é humano, você tem movimentos de um ser humano, para você não cair na realidade. E o palácio faz muito mal. Então, eu já disse publicamente, né, que se eu for eleito governador, não vou morar no Palácio da Agronômica, não é porque eu não gostaria. Gostaria, sim, né, você humilde, hipócrita aqui, né, ter uma boa casa para morar, ter aquela pagelança toda, isso todo ser humano gosta de conforto.
conforto. Sim. Não, é disciplina. E disciplina por quê? Porque daí eu vou ter que pegar meu carro e ir até lá no local. Eu faço isso até hoje, cara. Por que eu não vou fazer isso? Porque depois eu tenho que ir para helicóptero. Lembra o Sérgio Cabral, né? Que ia de helicóptero almoçar, ia jantar, deu no que deu. Né? O Lula, não foi isso? Perdeu a noção de realidade. Era um homem que veio da base, um homem simples, um homem sofrido. A empáfia, a arrogância tomou conta dele. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Esses dias eu fui para Minas Gerais e fui almoçar com o governador Romeu Zema, que também, dentre tantas coisas, ele abriu mão do palácio do governo lá, que disse que tinha 32 cozinheiras, né? E para tu ver como as pessoas vivem fora da realidade. E aí fui conversando com ele lá, almoçando. Era a simplicidade em pessoa. Aí por isso que ele cativa tanta gente, tantas pessoas gostam dele. Por quê? Porque ele continuou sendo ele. E o dia que ele deixar de ser governador, ele vai voltar para a casa dele absolutamente normal e sem o luto da perda dos privilégios. Do privilégio, do protagonismo, de ser paparicado o tempo todo. Então, essa é uma disciplina que a gente tem que ter, porque você precisa se preservar como pessoa, cara. O governador passa, o prefeito passa, o comandante passa, mas o ser humano continua. O cidadão, né? E eu já vi muitas pessoas que tiveram grande notoriedade, que eram paparicados e que hoje estão silenciosos, meio cabisbaixos, sentado num banquinho. Por quê? Porque aquilo não tinha consistência, não tinha verdade, não tinha humildade. Cara,